verso 38. Aí nós vamos ler até o 42. Lucas 10, 38. Maria e Marta. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta irmã chamada Maria, a qual sentou-se aos pés de Jesus, com Judas para falar. Marta, porém, andava distraída com os serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus respondeu: Marta, você está ansiosa Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Só até aqui. Só até esse verso. Aqui nós vamos meditar sobre uma mensagem por título de Um pouco de Marta. Esta mensagem, queridos, é uma mensagem que muito me toca, porque eu sou um pouco de Marta. Marta e Maria, muito é verificado sobre Maria. Muitos, a grande maioria dos pregadores falam somente sobre Maria, porque Maria estava recebendo o mestre em sua casa e ela estava assentada aos pés de Jesus Cristo, contemplando a palavra de Jesus. E Marta estava cuidando dos afazeres da casa. Ela estava preocupada como que ela ia receber Jesus Cristo. Então, muitas das pessoas, quando leem essa mensagem, rapidamente não meditam na palavra, porque a palavra de Cristo ela tem que ser meditada. Você tem que parar, sentar e analisar o que tem por trás do texto. Então, aqui a gente entende que Jesus Cristo estava ali, conforme você lê, você vê que Jesus Cristo estava ali com os discípulos na casa de Marta. Então veja que a casa era de Marta. Marta estava recebendo Jesus Cristo. Ela estava recepcionando aqueles homens na sua casa, porque Jesus Cristo se sentia à vontade na casa de Marta. Então entenda que quando Jesus ele se sente à vontade na sua casa, sempre ele vai voltar. Quem já prestou atenção nos louvores, o Senhor já falou conosco. Então quando você chama Jesus para a sua casa, Marta entendia que ela tinha que oferecer o melhor dela. Então entenda que a casa era daquela mulher. Ela recebia Jesus Cristo porque Jesus Cristo era íntimo de Marta. Ela se preocupava com o fundamental. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você procura oferecer uma boa comida, você procura dar uma bebida, você quer dar o melhor para aquela pessoa. E Marta ela se colocava nessa posição. Ela estava preocupada com a comida para aquela quantidade de pessoas. Ela queria arrumar a mesa. Ela estava extremamente ali preocupada. Ela estava afadigada, porque quando você recebe muitas pessoas na sua casa, você se preocupa com todos os detalhes. E Marta era essa pessoa que, ao fazer mais do que ela podia, muitas das vezes, ela estava ansiosa para dar o melhor para Jesus. E ela chegou até o mestre e falou: o senhor está vendo que Maria não está fazendo nada para me ajudar? O senhor não vai falar nada para ela? E Jesus Cristo disse para Marta, ele disse assim: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte,
qual não lhe será tirado. Entenda, querido, que Jesus Cristo em momento nenhum ele disse para Marta que Marta teria que parar de atender aquelas pessoas e nem muito menos Jesus. Ele apenas estava fazendo uma observação de que Marta estava preocupada com o que não era ali a melhor parte. E a melhor parte era estar aos pés de Jesus Cristo. Entenda que Marta, ela deu o seu melhor. Ela não pensou, ela pensou assim, que se ela ficasse ali só ouvindo Jesus Cristo, ninguém ia comer, ninguém ia beber, ninguém ia compartilhar naquele momento na mesa. Aí você me fala, mas Rafaela, Jesus Cristo com certeza poderia fazer um milagre, poderia fazer ali um monte de coisa para eles comerem naquele momento. Sim, ele tinha poder. Mas naquele contexto, Jesus Cristo ele permitiu que Marta continuasse preparando aquele banquete porque Marta era fundamental. Entenda que nós, muitas das vezes, nós somos fundamentais para a obra de Deus. E a obra de Deus não só dentro da casa dele, mas nas nossas casas. Nós, mulheres, muitas das vezes precisamos nos virar em 5 pessoas para fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira. Marta tinha esse entendimento. E essa mensagem sempre me chamou a atenção, porque eu sou essa Marta. Eu posso dizer porque eu gosto de deixar minhas coisas tudo organizado, tudo arrumado, tudo perfeitinho, tudo do meu jeito, tudo da maneira planejada antecipadamente. E isso às vezes traz uma certa ansiedade, isso traz um certo nervosismo. Entenda que se você parar para conjecturar, ninguém disse aqui que Marta era uma pessoa distante do Senhor. Não! Só que ela estava preocupada com a parte ruim, com a parte trabalhosa. Assim também é na obra do Senhor, nós temos que ter pessoas para limpar a igreja, pessoas para cuidar da igreja, pessoas para tirar o lixo, pessoas para pintar, pessoas para fazer com que as coisas andem. Agora o que nós vemos normalmente são pessoas colocando defeito nas coisas que elas não fizeram, que elas não ajudam a fazer. Entenda que Marta, ela queria fazer o seu melhor. Jesus não repreendeu, porém, ele fez com que ela visse que ela não deveria estar reclamando, ela deveria estar apenas fazendo o que era para ser feito. E é nessa parte que a gente tem que meditar aqui. Vamos fazer o que nós precisamos fazer, mas nunca há mais do que Deus busca das nossas vidas. Porque às vezes nós vamos precisar parar um pouco para observar aonde nós estamos errando. E foi nesse contexto que Marta foi prejudicada durante anos, em que os pregadores falam que ela ali era uma vilã. Praticamente Marta foi vista como Judas na palavra de Deus, e isso não é verdade. Porque entenda, principalmente para quem é casado, como é que você vai ficar na sua casa somente buscando a Deus?
que ela tinha que parar para ouvir o Senhor, sim, mas ela também tinha que dar o melhor que ela tinha para Jesus Cristo. Ela tinha que atender Jesus Cristo da melhor maneira possível. Ela não era a vilã em que muitos estão ali, demonstram que ela era errada. Ela não era errada dessa situação. Ela era uma mulher que queria dar o melhor para o mestre. Quando o mestre chegava na sua casa, o Senhor fala nesta noite, quando ele chega na minha e na sua casa, o que é que nós estamos oferecendo para ele? Porque você tem que parar para ouvir Jesus Cristo, mas também você tem que oferecer o seu melhor para Jesus Cristo. Não adianta só eu ficar ouvindo o que Jesus tem para falar para mim e ele dá uma ordem para mim e eu não cumprir essa ordem. Aí você fala, como é, dona Rafaela, que eu vou saber o que Jesus Cristo está falando? Basta você pegar de manhã, abrir a sua Bíblia e ver o que é que Deus está falando para você. É você meditar na palavra dessa e conseguir tirar pérolas do mestre e entender o que é e como é que você vai seguir a partir de agora na sua vida em diante. Não tem como você ser uma pessoa que vive chorando, vive sofrendo, ali vive perdido com as coisas deste mundo. O Senhor fala que o reino dele não é deste mundo. E como é que eu estou servindo a Jesus Cristo e estou me pegando em qualquer coisa está me abatendo, qualquer coisa está me derrubando? Nós temos que ser fortes em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala que em ti nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos vencedores. Sozinho nós não somos nada, mas com Deus todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Apóstolo Paulo falava que ele sabia viver com alimento e sem alimento. Ele conseguia viver ali com muito e com pouco. É nesse momento que você começa a ver que você pode tudo. É que no momento da doença você começa a olhar somente para Cristo. Você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Você sabe que você está adorando só a Ele, que você não está adorando a ninguém. Ah, mas não gostou, reclamaram. Aqui nós não estamos preocupados em agradar homens e mulheres, nós estamos preocupados em adorar ao Senhor, em dar o que nós temos de melhor. É por isso que eu sempre vou falar, enquanto eu estiver nessa terra, que independente das circunstâncias, nós iremos adorar ao Senhor, porque nós estamos nos movimentando, nós estamos com saúde. E se o Senhor ainda não tirou a minha e nem a sua vida, é porque Ele espera que nós venhamos a o adorar em espírito e em verdade. É por isso que Jesus Cristo não está preocupado com quem canta melhor, com quem fala melhor, com quem prega melhor. Ele não está preocupado com a igreja mais bonita. Ele não está preocupado com a sua roupa. Ele não está preocupado com a sua faculdade, se você sabe ler, se você não sabe. Ele está preocupado com o seu interior e o que é que você tem para oferecer nesta noite para Ele. Então o Senhor pergunta para mim e para a sua vida, o que é que você, ali entendendo como Marta agiu, o que é que você tem para oferecer para Ele? Marta, apesar de estar reclamando, ela estava fatigada porque ela estava fazendo muita coisa. Imagina você fazer comida para 12 pessoas e você de repente vê uma outra pessoa que não está fazendo nada. Foi nesse contexto que Marta estava. Então eu entendo que às vezes também eu tenho que fazer o meu melhor para o Senhor. É por isso que às vezes quando vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, a pessoa fica ali afadigada porque ela quer dar o melhor para Jesus Cristo. Ela quer falar o melhor, ela quer ali dar o melhor dela mesmo para Jesus. E é isso que Jesus se agrada da nossa vida. Entenda que no momento da aflição, o Senhor extrai os melhores adoradores. Não é aquela pessoa, não é aquele cantor, querido e querida, que está cobrando os 250 mil para adorar. Se você dá um Google aí, você vai encontrar milhares de cantores que estão cobrando 150 mil, 250 mil. O preço de uma casa aqui popular, eles estão cobrando isso para adorar Jesus Cristo. Mas quem adora Jesus, independente, eu estou
entendeu? Às vezes você está se arrastando ali, se arrastando, mas você pensa, Jesus, ele quer ouvir o que eu tenho para falar. Jesus, ele está buscando, ele está me aguardando, ver o que é que eu tenho para oferecer para ele nesta noite. O que é que você tem oferecido para Jesus? O que é que você tem oferecido na sua casa para os teus? Entenda que uma casa, quando ela é doente, ela começa a ter dor, você começa a ter muita dor dentro daquela casa, porque alguma coisa precisa ser trabalhada dentro daquela casa. A casa de Marta era um lugar que Jesus Cristo ele tinha ali prazer de estar. Como disse esse louvor, passa lá em casa, Jesus. Chama Jesus Cristo para sua casa hoje, para o Senhor ele quebrar, tirar todos os diabos que tiver lá dentro, atormentando a sua vida. Entenda que às vezes ele está em forma de pensamento, ele está em forma de mentalidade. Jesus Cristo ele muda também a nossa mentalidade. Ele começa você a entender coisas que antes você não entendia. E você começa a entender qual é a sua prioridade. Por isso que a gente fala tanto de Jesus Cristo, porque Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a sua forma de ver as coisas, de entender as coisas. E muitas das vezes, como nós não paramos para ler uma Bíblia, aí às vezes Deus usa alguém para nos mostrar aonde nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Entenda que Jesus não desprezou nenhuma, Jesus não desprezou nem Marta nem Maria. Ele simplesmente só demonstrou que o posicionamento de Marta estava errado. Ele só demonstrou que ela precisava ali se acalmar, ela precisava entender que a boa parte era servir a Deus e ouvir o que Deus tinha para falar, mas a parte ruim também tinha que ser feita. E qual é a parte ruim que nós temos que fazer nesta noite? Porque às vezes alguma decisão que eu precise tomar, alguma decisão que você precisa tomar, às vezes ela vai nos doer, às vezes ela vai confrontar nossas almas, mas a gente vai ter que tomar essa decisão, a gente vai ter que entender que nós temos que ser duros às vezes, e entender que Jesus Cristo é que tem que reger o nosso barco. E na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a nossa. A vontade de Deus é equilíbrio, ela traz paz. Às vezes, servir a Deus também é complicado, porque, como eu já disse, a gente tem que servir independente da circunstância. E isso não é fácil. Não é fácil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não nos sobrecarregar com as coisas deste mundo. E começar a deixar aquelas coisas mexer com a nossa mente. Assim como aconteceu com Marta, que ela ficou ali nessa passagem muito afadicada. O Senhor fala
melhor em sua casa? Será que Jesus Cristo fosse na sua casa hoje, como disse aquele louvor? Será? O que é que ele iria encontrar naquela casa? Será que ele ia encontrar sujeira física e espiritual? Será que ele ia encontrar muita briga, muito ódio? Querido, onde Jesus Cristo está não tem ódio. Onde Jesus Cristo está não tem briga. Onde Jesus Cristo está não há ali confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando começa a briga e confusão, pode ter certeza que ali tem dedo de Satanás. Ali você tem que expulsar todo aquele diabo que está dentro da sua casa. Querido, você entenda que o mundo espiritual existe. Enquanto você ficar achando que é brincadeira, a sua casa estará fadada ao fracasso. Entenda que Satanás quer nos destruir. Ele não quer que Jesus Cristo entre na sua casa diariamente, em que você tenha paz, em que você tenha equilíbrio, em que você comece a mudar a sua mentalidade. Satanás não tem ali, não fica agrado dele que isso aconteça. Então é por isso que a nossa casa é tão importante. Devemos tomar muito cuidado com quem frequenta a nossa casa. Na casa de Marta, quem estava era o mestre, era o grande, os discípulos dele. Às vezes você quer levar um parente na sua casa, mas você não sabe qual que é ali, o que aquele parente está fazendo. Você não sabe o que é que eles estão falando por trás da sua vida. Entenda que você tem que ser seletivo com quem entra e com quem sai da sua casa. Você tem que ser seletivo com as coisas que estão passando naquela televisão e naquele celular, porque Satanás ele entra pelas o quê? Brechas, que muitas das vezes nós não percebemos. E quando a gente vê, a casa virou um inferno, e Jesus Cristo ele veio para quê? Para quebrar as amarras de Satanás. Ele veio para nos libertar. É por isso que a gente vê às vezes a pessoa a vida inteira na igreja, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de mentalidade. Por quê? Porque não se entrega a Jesus Cristo, vê Jesus Cristo apenas como uma religião. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é relacionamento diário, porque quando ele raiar nas nuvens, ele não vai olhar para a sua cara e perguntar: minha querida, de que igreja que você era? Ele não vai te perguntar. Ele vai te perguntar o que é que você fez, o que é que você falou, qual foram as atitudes que eu tomei que você tomou. Ele vai perguntar: querida, aquele dom que eu te dei, o que você fez com ele? Ah, eu joguei no lixo porque eu não queria mais, porque a minha vida não estava do jeito que eu queria, então parei de fazer isso, de fazer aquilo. É por isso que eu sempre vou falar, independente, nós estaremos com Jesus Cristo, porque Ele está no controle de todas as coisas, e nós temos que ver as situações como filho de Jesus Cristo, e não como ímpio, como na ilha, em que você só olha para o plano terreno. Não, nós temos que olhar para a cruz e entender que Deus cuida das nossas vidas, e nós temos que entregar todas as nossas ações a Jesus Cristo. Nunca deixe com que os afazeres, com que os outros estão falando, mudem a sua forma de olhar Jesus Cristo. Nunca permita, porque Jesus deixou a sua palavra para que eu e você nunca seja enganado por ninguém, porque falsos profetas existem para te enganar. É por isso que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu posso ir para qualquer lugar. Sim, você
ele vai ser pior do que aquele que aceitou Jesus um dia. Ele vai ser alguém fracassado, alguém que falhou ali naquela guerra. E nós estamos diariamente em guerra. Todos os dias nós estamos em guerra. Porque ser servo de Jesus Cristo não é fácil. A maioria desiste no meio do caminho. É por isso que Deus se agrada da vida de Marta, porque Marta estava servindo. Se Jesus Cristo voltar hoje ou amanhã, Ele vai nos encontrar servindo na igreja, servindo na nossa casa, servindo para a nossa família, ou Ele vai nos encontrar reclamando da nossa vida, ou Ele vai encontrar nós com uma mentalidade podre que não agrada ao Senhor. A gente tem que ver se o que nós estamos pensando está colidindo com a palavra do Senhor. Nós temos que ver se o que nós estamos pregando diante da nossa imagem, da nossa vida, não está contendendo com a palavra do Senhor. Para que alguém fora não saia falando, mas você não é crente? E por que você está com essa atitude? Mas você não é crente? Por que a sua família está dessa forma? E o que é? Quem vai nos defender? Ninguém. Por quê? Porque nós somos a Bíblia que as pessoas leem aí fora. Então, se alguém falar mal de nós, sem razão, o Senhor é o nosso justo juiz. Mas se alguém falar de nós com razão, nós estaremos escandalizando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que ai daquele que por quem vem os escândalos. É mísera que aconteça alguns erros, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Então, a palavra ela é bem clara, ela não passa a mão na minha cabeça e nem na sua. É esse o homem a qual eu sigo. Porque se for para a gente ficar em casa assistindo Netflix, se for para a gente ficar bebendo, fumando, fazendo tudo que o diabo gosta, nós não estaremos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Nós nunca devemos estar em cima do muro. Nós temos que escolher servir ao Senhor independente das circunstâncias. Então essa palavra ela vem de encontro com a nossa vida, para que os afazeres da nossa vida não roubem o nosso ali, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Que nada venha nos tirar do centro da vontade do Senhor. Que o nosso livre-arbítrio não venha nos tirar diante do Senhor. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho, você tem o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Mas o Senhor irá nos julgar. Então, que nós venhamos a ser como Marta, mas também o principal a ser como Maria. Servir ao Senhor também, mas nunca nos esquecendo dos nossos afazeres, nunca nos esquecendo do que o Senhor
as pessoas são forjadas diante da dificuldade. Se alguém aqui já serviu a Maria, então vai se preparar o marinheiro.